Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, à luz da Palavra de Deus. À luz da Palavra de Deus. E o tema de hoje é um tema muito importante para mim e para você. Ele trata a respeito dos perigos da sobrecarga mental. Então, o tema de hoje, os perigos da sobrecarga mental, artigo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2024, escrito por Cláudia Souza. E Cláudia, queridos, ela fala algo muito interessante. Quem nunca ouviu uma frase assim? Eu não aguento mais. Se eu pudesse, eu sumia daqui, né? Então, isso acontece quando? Quando a gente está sobrecarregado, seja de forma física, emocional ou mental, né? Mas antes de qualquer coisa, a gente vai orar, a gente vai falar com Deus. E eu convido você a fechar os seus olhos para orarmos ao Senhor nesse instante. Santo eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada pelo teu cuidado, pelo teu agir, pela tua presença em nós. Obrigada, Senhor, porque tu és Deus. Cuida de nós em todas as instâncias, em todos os momentos, ó Pai. Está sempre, ó Deus, presente em nossas vidas para nos sustentar, ó Pai amado, e fortalecer. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. A tua palavra nos diz que tu nos conheces, nos sondas, tu sabes do nosso deitar, do nosso levantar. Antes que a palavra chegue à nossa boca, tu sabes, ó Senhor, aquilo que nós iremos pedir, e nós te pedimos nesta noite que tu estejas, ó Deus, a sondar cada coração, aonde a tua palavra está adentrando, Senhor, em cada lar, Senhor. Toma, ó Deus, nas tuas santas mãos, sustenta, ó Pai, fortalece. Tu sabes, ó Deus, quais são as áreas que necessitam da tua restauração, do teu cuidado, do teu agir. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade para conosco. Muito obrigada, Deus, por tudo. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então, os perigos da sobrecarga mental, artigo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2024, escrito por Cláudia Souza. Como nós falamos, às vezes essa frase ela é repetida inúmeras vezes, e isso acontece muitas vezes porque nós estamos sobrecarregados, porque nós estamos cheios. Eu comparo a nossa mente como um balde que a cada gotinha de água, né, de uma goteira, ela vai enchendo o balde gradativamente. E isso muitas vezes acontece conosco e nós não nos apercebemos. Nós achamos que é apenas uma gota, nós achamos que é apenas uma rachadura na parede. E quando nós nos damos conta, muitas vezes um prédio vem a cair porque não foi atentado à rachadura que existia ali. Então, é muito importante. Muitas vezes a gente vê também o balde transbordando porque o dono da casa não observou a goteira que caía insistentemente dentro do balde, né? E aí quando vê, o balde já transbordou e molhou a casa toda. Então, os perigos da sobrecarga emocional é o tema que nós iremos estar abordando nesta noite. E eu costumo dizer que a Bíblia tem uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas, para todos os momentos, e não seria diferente agora, não seria diferente com esse momento. Então, a palavra de Deus nos afirma em 1 Reis 19, capítulo 4, nos diz assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quem foi que falou isso? Nossa, um grande profeta do Senhor, né? Elias. Elias foi aquele que orou para que não chovesse, e aí não choveu por 3 anos e meio. Depois Elias vai lá e chora, ora para que chova, e aí Deus derrama a chuva dos céus. A gente vai ver que depois de Elias travar uma batalha, né, ali muito grande com Jezabel. Não que Elias estivesse se esforçando, mas o esforço de Elias foi mental, né, em lidar com aquela situação. A gente vai ver que Elias junta ali os 400 profetas de Baal e
Deus dá uma vitória tremenda a Elias. Ali, quando Elias ora ao Senhor, a gente vai ver no texto bíblico que os 400 profetas de Baal, eles passam o dia todo se batendo, se mutilando e clamando para Baal e nada. E aí Deus, quando Elias ora ao Senhor, Deus desce fogo do céu e consome o holocausto. E a gente vai ver que coisa maravilhosa, que ação maravilhosa de Deus através da vida de Elias. Mas Elias, diante da situação do povo, diante da incredulidade do povo, diante da perseguição de Jezabel, mesmo vendo aquela situação toda, Jezabel ainda continuava perseguindo Elias, e Jezabel, a esposa de Acabe, chega para Elias e diz que vai matar Elias, né? Chega para Acabe e fala, olha, vou matar Elias, e Jezabel começa a perseguir Elias. Elias, o que é que Elias faz? Elias foge. Elias não aguenta mais. E a Bíblia nos diz que ele caminhando ali, em 1 Reis 19, Elias vai lá cansado, Elias senta debaixo de uma árvore. Mas eu não sei como estava Elias naquele momento, como estava a sua mente, como estava os seus pensamentos. Agora, uma coisa a Bíblia retrata bem clara, é que Elias chega ali e diz, Senhor, eu quero morrer. Leva, eu não aguento mais, eu não sou melhor do que meus pais, eu sou tão pecador quanto os meus pais, me leva, porque eu não aguento mais ficar aqui. E aí Deus vai lá, manda seu anjo, o anjo dá comida para Elias, né? Deus manda os pássaros alimentar Elias. Elias se alimenta com a força daquele alimento. Elias caminha mais 40 dias. E aí depois desses 40 dias, Elias mais uma vez vai para a caverna, né? E Elias ali fica ali e Deus começa a falar com Elias. Agora o próprio Deus começa a dialogar com Elias. E a Bíblia nos diz que Deus, com a voz mansa e suave, começa a falar com Elias. E Elias vai e Deus diz para Elias, olha Elias, ainda tem 7.000 pessoas que não se renderam aos profetas de Baal. Ainda tem 150 profetas que foram escondidos. Você não está só, porque a ideia muitas vezes da pessoa que se encontra sobrecarregada mental e emocionalmente é que está só na lida que está tendo. Mas a gente vai ver que Deus ele mostra ali ao seu servo que ele não está sozinho, que ele tem pessoas para estar ao seu lado. Outro profeta de Deus, outro grande homem de Deus, que teve esse cuidado de Deus também na sua vida, foi Moisés. Moisés, em Êxodo 32, a palavra de Deus nos diz assim, agora, pois, perdoa o seu pecado, senão peço-te, agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz esse povo para onde te tenho dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Então a gente vai ver aqui Moisés, né? Moisés ele estava ali também exaurido, cansado. Deus chama Moisés para tirar o seu povo do Egito. O povo estava ali 400 anos no Egito. A travessia até a terra prometida era de 15 dias, mas por conta da incredulidade do povo, por conta do pecado do povo, essa travessia ela se estende por 40 anos. E aí Deus, a gente vai ver no livro de Êxodo todo o cuidado de Deus, todo o zelo de Deus por seu servo Moisés ali na condução do seu povo. E Moisés, em determinado momento, Moisés chega para Deus e faz uma oração ao Senhor. Senhor, olha, ou o Senhor perdoa o pecado deste povo, que o povo havia realmente pecado contra Deus. Os israelitas haviam pecado contra o Senhor, se desviado dos propósitos de Deus. E Moisés diz para o Senhor, olha Senhor, ou o Senhor perdoa o pecado desse povo, ou então risca o meu nome do livro da vida, porque não tem condições da gente viver assim. E aí Deus vai lá, fala com Moisés, né? Deus conversa com Moisés e Deus diz, olha, você vai conduzir o povo, sim, Moisés. Olha, aquele que pecar contra mim é esse que eu vou riscar do meu livro. Mas você vai conduzir esse povo,
para onde eu pedi para que você conduzisse. Você vai levar esse povo da forma como eu te chamei, da forma como eu te coloquei aí para fazer. O meu anjo, você não está só. Você não está só porque o meu anjo irá adiante de ti. E ele vai estar conduzindo esse povo juntamente com você. E a gente vai ver que durante toda a trajetória do povo de Deus, a gente vai ver o cuidado de Deus no colocar eu digo assim, que Deus foi o primeiro homem o primeiro ser, né, a criar o ar-condicionado, porque durante o dia ali no calor de 50 graus, Deus colocava uma nuvem, ali a presença do seu anjo ali conduzindo o povo, à noite ali a coluna de fogo, ali conduzindo também o povo. Então o cuidado de Deus, o zelo de Deus para com a vida de Moisés na condução daquele povo foi tremenda. E a gente vê Deus em todos os instantes do livro de Êxodo falando a vida de Moisés, ao coração de Moisés. E aí, queridos, a gente vai ver um homem também que foi chamado homem segundo o coração de Deus. O salmista Davi, né? O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas a gente vai ver que alguns salmos Davi, ele apresenta a angústia que permeia o seu coração. Davi, no Salmo 38, versículos 4 e 5, Davi fala o seguinte: pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todos os dias. E aí a gente vai ver no versículo 18, 33, ele dizendo assim: então o rei se perturbou. No capítulo 18, versículo 33, Davi diz, olha, então a Bíblia nos diz, então o rei se perturbou e subiu à sala em que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. A oração é o clamor de Davi, né? A gente vai ver no capítulo 38, queridas, Davi falando a respeito do cansaço que estava, né? Porque ele diz assim: olha, Senhor, a minha carga é deveras pesada, as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, não aguento mais, a minha cabeça está como para explodir, os meus ossos estão doloridos, as minhas entranhas, as minhas chagas já cheiram mal, da minha corrupção, do meu pecado. Eu estou encurvado, eu estou abatido. Todos os dias, Senhor, eu ando lamentando, eu ando clamando. Então, a gente vai ver aí o salmista, ele falando ao Senhor, conversando com Deus. E aí no capítulo 18 de 2 Samuel 18, 33, o rei Davi, a Bíblia nos conta a história de Davi, né? Quando perde o seu filho Absalão. A gente sabe a história, né? A gente sabe todo esse contexto da morte de Absalão, mas quando Davi recebe a notícia no seu coração de que seu filho morreu diante de uma emboscada, Davi, ele clama ao Senhor, ele fala ao Senhor, né? Davi, ele expressa ao Senhor o seu clamor. Davi, ele expressa ao Senhor e ele questiona: por quê? Quem me dera morrer em teu lugar, Absalão, meu filho Absalão. Imagine, eu imagino a dor que permeava o coração do rei Davi. A dor que permeava o coração do rei Davi ao proferir estas palavras. E aí a gente vai ver também outro servo do Senhor, um homem temente. A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus, né? Jó era um homem temente a Deus, conhecido por sua paciência, tanto pelas suas aflições, quanto pela sua paciência, pelo sofrimento que passou ali e não negou ao Senhor. Mas a gente vai ver, queridos, em Jó, capítulo 3, versículos 11 e 12, que diante da perda dos seus 10 filhos, diante da perda dos seus bens, diante das negativas da sua esposa,
da insistência que a sua esposa estava para que ele negasse a Deus, diante das acusações dos amigos, Jó diz assim: por que eu não morri desde a madre? Em saindo do ventre, não expirei. Por que receberam os joelhos? E por que os peitos para que amamentassem? Então, Jó, ali em Jó, capítulo 4, versículo de 1, do 11 ao 12, Jó, ele começa a questionar. Ele não questiona a Deus, ele questiona o dia que ele nasceu. Ele diz: olha, maldito foi o dia que eu nasci. Porque se eu pudesse ter morrido no ventre da minha mãe, ou então quando eu estava ali para sair do ventre da minha mãe, quando eu saísse, eu morresse logo, para mim seria melhor do que passar pelo que eu estou passando. Isso é o que Jó afirma para Deus, o que Jó fala ali para Deus, e fala também para sua esposa e para seus amigos. Então a gente vai ver, queridos, que depois, no livro de Jó, Deus começa a dialogar com Jó, Deus começa a conversar com Jó, e aí a gente vai ver lá em Jó, acho que é 42, Jó dizendo assim: ah, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço por experiência, por experienciar do Senhor, por experienciar o teu cuidado na minha vida. Então Jó, ele tem toda uma emoção a falar com Deus e a definir o quanto ele pôde experienciar de Deus nos seus momentos difíceis. Então a gente vai ver, queridos, nessas histórias, que todas elas têm algo em comum, né? Jeremias da mesma forma. Jeremias também é outro servo do Senhor que lamenta a sua morte, mas todos esses homens de Deus, homens poderosos, homens que fizeram maravilhas em nome do Senhor, né? Homens que estavam ali à disposição do reino de Deus, todos eles tiveram momentos em comum. Momentos em que muitas vezes questionaram o dia em que nasceram, e momentos em que duvidaram das suas forças, da sua capacidade de enfrentar aquele momento, enfrentar aquela situação. Muitos se sentiram sós. E muitas vezes muitos líderes se sentem sós, não tem com quem contar. Essa é uma coisa em comum em todos os líderes no reino de Deus. Muitas vezes nós somos assoberbados e não temos com quem nos abrir, não temos com quem conversar. Então, esses homens, eles tiveram algo em comum. Eles tiveram esses momentos, mas eles tiveram algo em comum da parte de Deus. Deus teve todo o cuidado de dialogar com eles. Eu acho interessante, no livro de Elias, né, quando Deus fala com Elias, que Deus, primeiro ele alimenta Elias, né, e Elias vai lá e caminha 40 dias, mas depois Deus vê que Elias precisava falar, que Elias precisava abrir o seu coração, que Elias precisava conversar com alguém. E aí Deus, a Bíblia nos diz que tem terremoto, que tem barulho, que tem vento forte, mas a voz de Deus vem suave. E chega aos ouvidos de Elias e pergunta: Elias, o que é que você faz aí? O que é que você faz aí? E essa talvez seja a pergunta de Deus para você nessa noite. O que é que você está fazendo? O que é que você faz aí? Olha, você não está só. Você não está só. Ainda tem 7.000 pessoas que não se renderam a Baal. Ainda tem 150 profetas que foram escondidos e que estão ali para adorar o Senhor, para me servir. Você ainda tem muito que fazer na minha obra, Elias. Olha, você ainda tem que ungir reis. Você ainda tem que ungir reis. Então, sai da caverna, vem para fora, sai daí, deixa de estar prostrado. Então, muitas vezes, Deus fez a mesma coisa com Jó. A gente vai ver, queridos, que quando Jó é tentado, que Jó ali perde tudo, Jó não nega a Deus. Deus poderia simplesmente restituir de uma hora para outra os bens de Jó. Deus poderia restituir os bens materiais de Jó de uma hora para outra. E a Bíblia nos diz que Deus assim o fez. Que Jó, ele tem
3 vezes mais, né, do que aquilo que ele tinha. E Deus lhe concede outros filhos. Deus lhe concede um casamento estável. Deus lhe concede os bens materiais 3 vezes mais do que ele tinha. Mas, queridos, antes de fazer qualquer coisa relacionada à restituição financeira, à restituição patrimonial de Jó, Deus primeiro restituiu o seu estado mental, o seu estado emocional. Deus vai lá e começa a conversar com Jó. Porque Jó fala, olha, quem é esse? Se eu pudesse falar com Deus, se eu pudesse dialogar com Deus e ver aí Deus fala, olha, Jó, antes de você existir, quem foi que fez o mundo? Né? Quem foi que fez o jacaré? Quem foi que fez os animais? E aí Deus vai mostrando quem é o Criador, quem está no controle de todas as coisas, quem domina sobre todas as coisas. E quando Deus começa a conversar com Jó, e Jó vai, conversa com Deus, e Deus fala com Jó, e Jó fala com Deus. Essa troca de experiência e essa troca, ela favoreceu e muito o emocional de Jó, a vida de Jó. Deus restitui a sua emoção. Deus, ele fortalece a fé de Jó. Deus, ele restitui o estado mental de Jó. E Jó começa agora a dizer assim, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Agora eu pude experienciar do Senhor. Agora esse momento que eu passei, esses foram momentos que serviram para eu perceber o quanto tu és Deus. E o quanto tu tem cuidado, zelado por nossas vidas. Então, queridos, Deus tem um cuidado pelos seus servos. Deus tem um cuidado por cada líder. Deus tem um cuidado todo especial por você. Eu quero dizer para você que você é a menina dos olhos de Deus. Deus, ele tem todo um cuidado com a sua vida, na restauração de tudo aquilo que precisa ser restaurado. Deus, ele tem um cuidado, mas o que Deus quer de mim e de você é que abramos o nosso coração e conversemos com Ele. Conversemos com o Pai, que dialoguemos com Deus, que mostremos para Deus as nossas dificuldades, as nossas necessidades, mas também, queridos, que venhamos dialogar com uma outra pessoa. Conversar faz bem, conversar é muito gostoso, nos permite tirar aquilo que está em nosso coração, que muitas vezes nós prendemos. Então a palavra, o tema de hoje é um tema muito bom, como nós falamos, os perigos, né? Os perigos, eles são reais. Esse perigo da exaustão mental e emocional, ela é real. Os perigos, eles são reais, eles existem. E a gente precisa ter esse cuidado, porque muitas vezes nós não conseguimos mudar a rotina. E aí a sobrecarga mental pode nos levar a um nível de esgotamento, né? Esse esgotamento mental. Então, alguns sintomas, eles são comuns, como a sensação de cansaço crônico, a baixa imunidade, a perda da memória, o aumento de conflitos nos relacionamentos, as inflamações no corpo, a dificuldade de concentração, irritabilidade, problemas com sonos e por aí vai, né? Que são sintomas de estresse em geral, o estresse em geral, ele vem, né? Então nós sabemos que nós somos bombardeados diariamente por expectativas. E expectativas muitas vezes nada realistas. De modo de uma produtividade e equilíbrio que não se conectam com a nossa vida real. Nós projetamos, criamos expectativas, nós projetamos uma produtividade, um equilíbrio que não condiz com a realidade, porque a vida ela é cheia de imprevistos. E aí procuramos aumentar, né, essa técnica de produtividade, e o nosso corpo não é uma máquina, né? Nosso corpo não é uma máquina.
Alcançar o corpo perfeito muitas vezes é impossível. Deixar a casa perfeitamente organizada não é possível muitas vezes. Ser perfeito em tudo não é possível, queridos. Em algum momento nós somos falhos, em algum momento nós deixamos a desejar. Então, muitas vezes levar esse pensar de que essa exigência que muitas vezes nós temos e que nós nos cobramos, essa perfeição que nós procuramos alcançar de ser bons profissionais, donas de casa, nós precisamos muitas vezes, nós achamos que muitas vezes nós precisamos melhorar e melhorar cada vez mais essa ansiedade da perfeição, essa ansiedade por fazer o melhor, muitas vezes é prejudicial à nossa vida, porque nós não temos controle de todas as coisas. Não é e sem contar que além disso, além da cobrança que nós temos pessoal, a nossa própria cobrança, ainda tem por cima a cobrança dos outros. Então há uma sobrecarga, né? Há uma sobrecarga mental, há uma sobrecarga quando nós projetamos algo que não é real. Há uma sobrecarga mental quando nós criamos expectativas que não condiz com a nossa realidade. Precisamos entender e compreender a limitação do nosso corpo. Precisamos aprender a dizer não. Precisamos saber o momento de parar. Precisamos saber o momento de continuar. É preciso que haja um equilíbrio. E aí a autora diz o seguinte, que planejar os dois lados da moeda ele é muito importante. Então ela deixa claro aqui que ser uma pessoa organizada e planejar suas atividades não é problema, tá? O problema está na pressão que os outros ou até nós mesmos temos de nós mesmos. E nós colocamos sobre nós algo que nós não iremos alcançar. Nós projetamos algo que não iremos alcançar. Então, ser organizado, planejar as atividades é algo muito bom. É algo muito bom. Agora, o que não pode acontecer é que esse planejamento não seja flexível. Que esse planejamento não haja espaço para um erro, e que nesse planejamento tenha um alvo que você sabe que não vai alcançar. Então, assim, precisamos ser reais, precisamos planejar, mas planejar metas reais. Precisamos planejar metas reais. Então, uma informação que a autora diz aqui que ela acredita que é relevante é a organização e o planejamento adequado. Eles acabam auxiliando essa questão da ansiedade. Enquanto os irreais, os exagerados, acabam levando à ansiedade. Então precisa ter o quê? Um equilíbrio. Porque se você planeja metas irreais, por exemplo, se você planeja perder 20 quilos em 30 dias, a não ser que você tenha feito uma bariátrica, vai ser impossível. E aí quando chega no final desses 30 dias, você está frustrado. Porque você passou fome, você passou privações e não conseguiu alcançar a sua meta. Então, nós precisamos nos organizar, nós precisamos planejar nossas ações. É muito bom. É muito bom. Evita o estresse, evita aquela coisa o planejamento organizado, ele evita aquela coisa do improviso. Mas, por outro lado, quando o planejamento é exacerbado, exagerado, quando essas metas que nós colocamos são irreais, não são condizentes com a nossa realidade e projetamos algo que é impossível de alcançar, humanamente falando, aí vem, por consequência, a frustração. Vem, por consequência, a decepção, porque introspectamos isso aí, colocamos em nossos corações e ficamos frustrados por não alcançar aquilo que havíamos almejado. Então, conseguir fazer tudo num tempo todo perfeito é algo inatingível. Simplesmente, queridos, não é possível para nós seres humanos. Então,
precisamos ter a nossa agenda adequada ao nosso tempo e à nossa realidade. Precisamos ter um tempo para respirar. Não podemos deixar a nossa agenda cheia, lotada, sem que tenhamos um tempo para nós mesmos, sem que tenhamos um tempo para a nossa família, sem que tenhamos um tempo para conversar com alguém, para dialogar com alguém. E a gente vai ver que esse dialogar ele é muito importante, porque Deus ele fez questão de dialogar com os seus. Então, quando há essa exaustão, né? E aí vem o quê? O burnout, né? A síndrome de burnout. Então, provavelmente você já ouviu falar sobre essa síndrome. Caso você nunca tenha ouvido falar, é uma doença que consiste em um esgotamento generalizado. Em outras palavras, o indivíduo ele fica física e emocionalmente desgastado, sem conseguir realizar suas tarefas habituais ou se relacionar de forma saudável com outras pessoas. E obviamente esse cenário ele vai influenciar no trabalho, ele vai influenciar na rotina pessoal e muitas vezes a pessoa ela ficará estressada, irritável, além de apresentar falta de interesse por algo que antes lhe era interessante. Então, o que é que eu costumo dizer assim que o burnout ele vem devido àquela rachadura na casa que você não observou, né? Vamos repetir mais uma vez. Uma casa ela precisa ser bem estruturada, ela é toda planejada, né? É limpo o terreno e ali se constrói uma casa, um apartamento, ou o que quer que seja. Mas muitas vezes na nossa casa aparecem pequenas rachaduras. E muitas vezes como proprietários nós não nos atentamos para observar bem aquelas rachaduras, a causa das rachaduras. Muitas vezes nós não observamos o porquê que surgiu aquela rachadura. Mas a rachadura ela vai crescendo e às vezes as pessoas trocam o reboco da casa e não observam que essa rachadura já está mais além. Ela já chegou na estrutura da casa e aí quando vê a casa ela vem a ruir. Então o burnout é isso. A síndrome de burnout é a nossa mente já vindo a ruir, né? Quando estamos emocionalmente e fisicamente desgastados. Nós não aguentamos mais. Então, o que fazer? O que fazer? O que é necessário fazer para que não cheguemos a esse estado ou se chegarmos, o que fazer para melhorar, para adequar nossa vida? É necessário reaprender a viver. É necessário reaprender a viver uma vida de qualidade, uma vida com qualidade. E isso, queridos, definitivamente não é fácil, mas é uma coisa possível. E um bom argumento que nós podemos nos apropriar, isso que a autora diz, é que Deus, ele nos deu e nos dá alguns presentes. E dentre os presentes que Deus nos deu, eu costumo dizer que Deus nos dá a vida, né? É um presente maravilhoso. Despertar para mais um dia é algo tremendo, é um presente maravilhoso de Deus. Mas Deus também, queridos, nos deu a oportunidade de descansar. Deus nos deu um dia com 24 horas e fez a noite para que eu e você venhamos a dormir, para que eu e você venhamos a descansar. Então Deus nos deu tempo de descanso, tempo de qualidade para a gente recobrar as forças. Deus nos dá. Então, Deus, dentre os presentes e as oportunidades que Deus nos dá a oportunidade também de usufruirmos da nossa família, de um tempo com a nossa família, de um tempo para com os nossos amigos, com os nossos irmãos em Cristo, de um tempo para estar com outras pessoas. Então, Deus, ele tem um arcabouço, né, de presentes para nós. Deus tem assim uma quantidade infinita de presentes para nós, mas a oportunidade de despertar para mais um dia e a oportunidade de ter uma bela noite de sono, nada se compara a isso, né? Então Deus ele tem esse cuidado de separar esse tempo. A gente vai ver que Deus ele fez o mundo
né, em 6 dias, e a Bíblia nos diz que no 7º descansou. Ele nos deu um exemplo a seguirmos. Nós precisamos descansar, nós precisamos recarregar as nossas forças. Então, quando pegamos um ritmo de trabalho frenético e não paramos para recarregar as baterias, a tendência é que a bateria venha a se esgotar. E isso aí é o burnout. Então precisamos ter esse cuidado. Então a Bíblia nos diz, na palavra de Deus, em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 30, nos diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós podemos e devemos viver, queridos, em concordância com a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos convida a irmos até Deus, a irmos até o Senhor, a lançarmos sobre Deus toda a nossa ansiedade. E Deus, Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele tem zelado para com as nossas vidas. Deus tem um cuidado todo especial. E Ele diz: olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, e Deus tem cuidado de vós. É fácil? Não, nunca foi. Nunca foi fácil, nunca foi fácil e não será, né? Nunca foi fácil e não é fácil, mas nós precisamos lançar sobre Deus. Então, a palavra de Deus nos diz assim. A autora fala o seguinte, né? Como aliviar essa sobrecarga? Como aliviar esse peso que muitas vezes vem à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso corpo, nos gerando esse cansaço extremo? Como aliviar essa sobrecarga emocional, essa sobrecarga mental? Como eu posso fazer isso? A autora deixa aqui para a gente alguns exemplos. Primeiro, aprender a conviver com moderação. Esse é o primeiro passo. Você precisa aprender a conviver com moderação. A necessidade de sempre ter algo novo nos impõe a um ritmo frenético. O consumo desenfreado e amplamente disseminado pela sociedade gera em nós uma constante sensação de falta. Está faltando algo, eu preciso do celular novo, eu preciso de um computador novo, eu preciso de um hino novo, eu preciso de tudo novo, e eu preciso para agora, para hoje, para ontem. Então, essa sociedade, né, líquida, essa modernidade líquida, disseminando aí, né, esse consumo desenfreado da sociedade e amplamente disseminado, tem gerado esse desejo sempre de ter mais. E mesmo, às vezes até mesmo um procedimento estético, existe um estímulo, existe um espaço que precisa ser preenchido. E a gente está sempre em busca de algo mais, a gente está sempre em busca de algo novo. Então nós precisamos reconhecer que os exageros e as faltas e encontrar um lugar de moderação para viver. Não é fácil, mas é possível. Nós precisamos decidir mudar e nós precisamos começar a mudar a nossa vida, aprender a viver com moderação, aprender a viver no equilíbrio, aprender a viver de acordo com as nossas forças, de acordo com as nossas possibilidades. Saber dizer não é outra coisa que eu e você precisamos aprender. Saber dizer não. Saber quando dizer não. Quando dizer não. E às vezes, quando a gente diz sim para tudo, você pode, posso. Você faz, faço. Você acaba se deixando sobrecarregado e não tem condições de dar conta de tudo, porque você é um só, né? Você é um só. Então você precisa aprender a dizer não. E nós mulheres, muitas vezes nós somos assim, né? Nós abraçamos tudo, queremos fazer tudo, né? E estamos sempre disponíveis para tudo, mas precisamos aprender de maneira consciente, muitas vezes, dizer não. E apesar de ser uma estratégia simples, é uma estratégia eficaz para diminuir
a sobrecarga. É isso que a autora nos diz. Estabeleça pausas intencionais, né? O descanso, ele precisa também estar em nossa agenda. A contemplação, a meditação, elas são importantes para o manejo das nossas emoções, para aliviar a nossa sobrecarga mental. Nós precisamos descansar, nós precisamos meditar, nós precisamos ter um momento para falar com Deus, nós precisamos conversar com o Pai, nós precisamos abrir os nossos corações, nós precisamos ter um momento para estar a sós no quarto secreto, orando a Deus, mas também nós precisamos de um momento que nos dê prazer. Um momento só meu. Você precisa de um momento só seu, né? Nós precisamos de momentos assim, que nos dê prazer, de algo que nos faça bem, que alegre o nosso coração. Eu costumo, às vezes, quando estou assim assoberbada, a mente atordoada, cheia de problemas, aí eu costumo assistir filme de Natal. Eu falo assim, vou assistir uns filmes de Natal, porque eu vou dar umas belas risadas, eu vou assistir um monte de besteira, não vou ter trabalho para pensar, porque o filme já está ali por si só. Ele já tem a sua história, né? E são histórias tão gostosas. E nós precisamos ter momentos assim, né? Nós precisamos ter esse momento de fazer algo que nos dê prazer, que a gente goste, como ler, como chegar a deitar em uma rede, pegar um bom livro, um bom romance e ler esse romance, passar, você viajar no tempo. Então você precisa fazer algo que lhe dê prazer, algo que lhe faça bem, algo que alegre o seu coração. E nós precisamos fazer isso, incluir também em nossa vida, queridos, atividade física, atividade de lazer, atividade de entretenimento. Nós precisamos ter isso em nossa agenda. Nós precisamos praticar esporte, fazer um exercício, porque nós precisamos fortalecer não só a mente, mas também o coração e o nosso corpo, né? Melhorar o nosso humor. E nós não podemos nos esquecer da importância da prática de esporte, né? Da importância do exercício físico. Nesses momentos, o cérebro começa a liberar a endorfina. E a endorfina, ela produz o humor e nos ajuda a produzir em nós a sensação de bem-estar. Então, praticar esporte é vida, né? Olha como Deus, ele faz tudo perfeito. O nosso próprio corpo produzindo ali a endorfina que vai nos dar essa sensação de prazer, essa sensação de bem-estar, essa sensação de tranquilidade. Então você pode dizer que não gosta, e muitas pessoas elas realmente não gostam de fazer esporte, mas praticar um esporte, mas você pode fazer uma caminhada de 30 minutos, você pode pedir ao Espírito Santo de Deus que dê forças a você a sair da cama para caminhar, para andar de bicicleta, fazer alguma coisa que você goste, né? Mas se você não gosta de nenhum esporte, a caminhada é a melhor coisa, né? Caminhar é muito bom. Se você puder caminhar na praia, caminhar na grama, não existe nada melhor para restaurar as nossas forças e aliviar a nossa mente. Eu falo isso por experiência própria, viu? Deus tem colocado assim, nós temos passado por muitas situações difíceis e esse caminhar ali na beira da praia, vendo a onda ir, voltar, molhando os pés com aquela água geladinha, muitas vezes, ali na beira da praia, é tão bom, renova as forças e a gente percebe que esse Deus que está no controle da imensidão do mar, é o mesmo Deus que está no controle das nossas vidas. E nós precisamos lançar sobre Deus, nós precisamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas, em nossos corações. E aí, a autora fala, outra coisa que a autora coloca aqui, que nós precisamos fazer é sermos realistas. Seja realista, coloque metas reais na sua vida. Não coloque em sua agenda metas impossíveis, porque metas impossíveis levam à frustração e ao desânimo.
Nós podemos e devemos ser realistas com os nossos projetos. Então, seja realista. A Bíblia nos manda prestarmos um culto a Ele racional, um culto com entendimento. Ou seja, em momento algum, Deus não nos convida a sermos irracionais, mas Deus nos convida a sermos realistas, até mesmo no momento de cultuar. Precisamos ser racionais, precisamos prestar um culto com entendimento, com conhecimento desse Deus que tudo pode, desse Deus que age, desse Deus que transforma, mas nós precisamos também ser reais. Deus faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Deus faz aquilo que eu e você não podemos fazer, mas aquilo que eu e você podemos fazer, isso Deus não faz. Deus nos deu 24 horas com tempo de sobra para descansarmos. O que é que está faltando para a gente colocar na nossa agenda um momento de descanso? O que é que está faltando para você colocar na sua agenda um momento para você, um momento para a sua família, um momento para os seus filhos? Então, projete metas reais, trabalhe para alcançá-las e descanse no Senhor. E aí comece a estabelecer prioridades. Aprender a dizer não, queridos, é uma prioridade. A autora diz que ela costuma falar que sinônimo de perder ou deixar de fazer, né? Que estabelecer prioridades é sinônimo de perder ou deixar de fazer alguma coisa. Porque quando você escolhe algo, você deixa de fazer outra coisa. Então, estabeleça prioridades. Quais são as prioridades? Por onde eu preciso começar? O que é mais urgente? O que é para o momento? O que é para o agora? O que é que eu posso fazer? Então, nós precisamos aprender a estabelecer prioridades, porque, como nós falamos, nós não somos, né, onipotentes. Esse é um atributo de Deus. A onipotência é um atributo de Deus. Nós não podemos fazer todas as coisas. Nós não somos perfeitos. Só o nosso Deus é perfeito. Apesar de Paulo nos convidar à perfeição, ele fala na busca, né? Nessa busca espiritual, no trilhar por caminhos de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que estabeleçamos limites para ela. Que saibamos dizer não. Que venhamos a projetar prioridades. Que venhamos a projetar metas reais, né? A autora ela coloca aqui que escolher sempre é preciso e respeitar os limites do corpo acima de tudo. Então, assim como ter em mente que entender que eliminar o principal fator expressor que está causando esse esgotamento em você. Então, você precisa ter isso em mente para eliminar, né, o que está causando esse fator estressante. Então, aprenda a viver com moderação, saiba dizer não, estabeleça pausas intencionais, inclua atividades físicas, de lazer, de entretenimento na sua rotina, porque isso produz a endorfina, que dá essa sensação de bem-estar, de bom humor. Estabeleça prioridades e, queridos, meu querido, minha querida, Deus colocou médicos aqui na Terra para usarmos. Deus colocou médicos aqui na Terra para cuidar também da gente. Esse é um cuidado também de Deus, porque Deus deu a oportunidade das pessoas também cuidarem da nossa mente, porque assim como nós cuidamos do nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Ela é prioridade, porque se nós não cuidarmos da nossa saúde emocional e mental, o nosso corpo, ele não vai suportar a pressão. A Bíblia nos diz que um coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração triste quebranta os ossos. É isso que a Bíblia diz. Então, muitas vezes identificamos a sobrecarga, sabemos o que precisa ser feito, mas nós não conseguimos fazer essa mudança sozinhos. Nós não conseguimos fazer essa mudança sem ajuda,
né? Nós não conseguimos fazer essa mudança sozinhos. Então procure a ajuda de um profissional, se esse for o seu caso. E aí a autora aqui, ela deixa algumas dicas de como lidar, né, com essa sobrecarga. Busque identificar tudo na sua rotina que te traz essa sobrecarga emocional. Nós não estamos e não precisamos estar disponíveis para tudo e para todos. Aprenda a colocar o celular, né, a se desligar do WhatsApp, a ignorar o celular de vez em quando, a separar um tempo para você, né? Desligue as notificações do celular quando você estiver no seu tempo, no seu momento, na sua hora. Então não deixe que nada venha externo, venha tirar esse momento que é seu. Mude seu estilo de vida a partir daquilo que você pode controlar. Nós podemos substituir o tempo que estamos utilizando nas redes sociais. Esse é um exemplo da autora, que muitas vezes são tempos inativos. E nós podemos substituir esse tempo por um hobby, por uma atividade física, por uma caminhada, né? Não se trata aqui de acumular mais atividades, mas fazer uma substituição assertiva e intelectual, né? Trocar muitas vezes a hora que nós passamos na tela de um computador, na tela de um celular e substituirmos essas horas por algo que nos dê prazer e também por uma atividade física. Durma sem drama, né? Você, nós podemos dormir melhor e nós devemos dormir melhor. Então, a privação do sono, ela traz consequências sérias para as nossas vidas. Quando nós somos privados do nosso sono, nós ficamos sem paciência, nós ficamos irritados. O salmista, no Salmo 127, 2, ele diz assim, que Deus ele tem todo esse cuidado com a nossa vida e o sono ele foi feito para recarregar as nossas baterias. Então durma, porque a Bíblia nos diz que inútil vos é levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois é Ele, Deus, quem supre aos seus amados enquanto dorme. A Bíblia nos diz, queridos, que é inútil você estar ficando até de madrugada, você comer pão de dores, você repousar tarde, porque quem dá e supre as nossas necessidades é Deus, e Ele faz isso enquanto nós dormimos. Deus trabalha em todas as áreas das nossas vidas, recarregando as nossas baterias para que possamos enfrentar mais um dia, que muitas vezes não é fácil, porque a Bíblia nos diz que no mundo nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Deus ele está ao nosso lado, Deus ele está conosco em todas as instâncias, e é isso que ele diz, olha, eu venci o mundo e eu vou estar com vocês, eu vou estar ao seu lado, eu vou estar em todos os momentos, e é isso que eu gostaria de deixar para você guardar no seu coração. Está escrito em Mateus, eu acabei esquecendo de colocar aí, né? Mateus 28, versículo 20, a parte B, que diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós precisamos desenvolver hábitos, e esse é um processo que pode demorar, que pode muitas vezes tirar o nosso conforto, né? Mas nós precisamos ter paciência, porque muitas vezes esse é um processo demorado, essa mudança de rotina, essa mudança de hábito, mas ela é essencial, e é essencial passar por essas mudanças compreendendo que Deus está conosco em todos os momentos. É essencial nós aprendermos a reviver, né? Reaprender a viver, e na certeza de que nós não estamos sozinhos, que nós temos um Deus que está ao nosso lado, nos sustentando, nos fortalecendo em todos os momentos, seja eles bons ou ruins. Então esse é o versículo que eu deixo para você guardar no coração. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.
Assim seja. Que Deus esteja com você todos os dias. Que Deus esteja fortalecendo a sua vida, recarregando as suas forças, te dê ânimo, disposição e vigor. E que você nunca se esqueça que você tem um Deus que está ao seu lado, um Deus que cuida de você, um Deus que zela por você e um Deus que diz assim: você não está só, você não está só, você tem mais. Você tem mais pessoas que estão ao seu lado, te fortalecendo, te sustentando, te ajudando na caminhada. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz, uma semana de tranquilidade na sua presença. E vamos continuar orando, queridos, porque junto em oração nós somos mais fortes. Um beijo e um cheiro no seu coração.